1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 e 10. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Vamos buscar mais uma vez a ajuda do Senhor para esse tempo. Querido Pai, te pedimos que a Tua palavra nos conduza à Tua presença. Estamos tão interessados em tocar o Senhor nessa noite pela Tua palavra, ver a Ti, sermos transformados pela visão do Senhor. Por isso, socorre-nos. Envia pelo Teu Espírito a habilitação que precisamos para que nos reunamos em nome do Senhor Jesus. Sê misericordioso para conosco e nos fala ao coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, hoje então teremos nosso último tempo juntos e nós extraímos essa frase do verso 10, a última frase. Porém, cada um veja como edifica, para compartilharmos algo a respeito de edificação. E desde o primeiro dia nós temos focado um par de verdades relacionadas a esse assunto edificação. Citamos para os irmãos dois outros, que não teremos, pelo menos desta vez, como compartilhá-las. Nós temos falado sobre unidade e comunhão, e vamos prosseguir ainda sobre esse tema hoje. Falamos para os irmãos ainda, apenas citando, sobre consagração e serviço. Dois pares de verdades que andam absolutamente juntos na questão da edificação. Consagração e serviço são dois lados de um mesmo assunto. Também falamos sobre a questão de graça e responsabilidade. E claro, cada par de assunto desses é assunto para muito tempo, para ser examinado cuidadosamente diante do Senhor. Então nós temos procurado gastar aqui esses tempos e, claro, não esgotamos o assunto, não esgotaremos, são assuntos de muita penetração nas Escrituras, unidade e comunhão, em tantos textos, em tantos lugares. Na verdade, na Bíblia toda esse assunto é abordado de tantas maneiras. Então nós vamos seguir tocando nesse par, unidade e comunhão. E conforme vimos no primeiro dia, acima de tudo, a base da nossa comunhão é a unidade do Espírito. Por isso, unidade e comunhão sempre andam juntas. Nós nos reunimos na base da unidade do corpo de Cristo. Essa é a base da nossa comunhão. Porque o corpo é um, porque o Espírito é um, e todos nós fomos batizados em um Espírito para dentro de um corpo. Então a nossa responsabilidade é preservar aquilo que o Senhor já estabeleceu, preservando a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Nós, quando falamos sobre o modo como entramos nessa comunhão, e aí nós paramos na reunião de ontem à noite, e não vamos nos deter mais em resumo do que já falamos, porque senão vamos ter dificuldade de avançar. Ontem nós concluímos falando sobre esse como entramos na comunhão. E vimos que em palavras simples, diretas, frases nessa epístola aos Coríntios, que nos dão chaves importantes sobre esse assunto da entrada na comunhão. Então o primeiro verso que destacamos sobre o como da comunhão foi 1 Coríntios 2:2, onde Paulo disse, escrevendo essa carta aos irmãos, que ele tinha uma decisão muito clara no seu espírito
E ele decidiu entre eles nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E daí nós extraímos dois elementos de extrema importância. Primeiro, nós entramos na comunhão pela vida do Senhor Jesus. Nossa comunhão é uma comunhão pela única vida. Uma vida derramada, a vida derramada do Senhor Jesus. Nós citamos o exemplo de quando aquele soldado feriu o lado do nosso Senhor Jesus. Do seu lado não apenas saiu sangue, porque sangue tem a ver com a preciosa remissão dos nossos pecados, fundamento de tudo, mas também saiu água, e veja que João coloca nesta ordem, não água e sangue, mas sangue e água, porque primeiro vem o sangue fala da remissão dos nossos pecados. Sem isso, o que poderíamos dizer sobre comunhão? Nada, não é? Nós éramos alienados, e sem nenhuma comunhão, nem mesmo conosco mesmos. Nós éramos um ser desintegrado de nós mesmos, alienados. Então o sangue vem primeiro. E depois João faz o registro da água, porque sabemos que na Bíblia a água tem relação com regeneração. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos comunhão por causa de um derramamento da vida do Senhor Jesus, e por causa do Senhor Jesus ter compartilhado conosco essa maravilhosa vida. Uma vida zoé, uma vida não criada, vida eterna, aquela qualidade de vida que só Deus tem. É a vida que o Pai, é a vida que o Filho, é a vida que o Espírito compartilham, então, em comum. Irmãos, essa é uma dádiva maravilhosa. E nós precisamos nos render ao Senhor, para que aprendamos a ter comunhão na vida. Nossa comunhão não é baseada em ideias, nem em filosofias, nem em formas, nem em conceitos. Nós temos comunhão pela vida. Sobre esse assunto da comunhão na vida, já passamos um pouco sobre ele, eu gostaria de citar uma figura extremamente significativa que nosso irmão Austin Sparks usa em um dos seus escritos, e que nos é de bastante ajuda. Nós poderíamos pensar nesse assunto da comunhão, teoricamente, de duas maneiras. Como povo do Senhor, como igreja, nós poderemos ser um buquê de rosas, ou nós podemos ser uma roseira. Os dois são rosa, mas há uma diferença crucial entre esses dois assuntos. Se nós cortamos rosas do seu lugar de origem, da roseira, então colocamos um laço em volta delas, nós temos as mesmas rosas, a mesma aparência, o mesmo perfume, mas elas não estão unidas de forma orgânica. Elas estão unidas por um laço externo. E esse laço fala de muita coisa. Esse laço pode ser uma forma, esse laço pode ser doutrinas, esse laço pode ser conceitos, esse laço pode ser correntes teológicas especiais, esse laço pode ser uma dependência ministerial de fulano ou beltrano. Esse era o caso dos coríntios. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Esse era o laço que unia esse grupo que dizia, sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Esse era o laço que diziam os que eram de Apolo. Então essa comunhão fenece, é uma comunhão que degenera. Um buquê de rosas dura muito pouco tempo. Mas as mesmas rosas, com o mesmo perfume, a mesma aparência externa, quando elas estão na roseira, então ali é uma comunhão de vida, acima de tudo. E esse é o significado da comunhão de vida que o Senhor Jesus nos integrou. Ele derramou sua vida. Então a nossa comunhão é orgânica. Nossa comunhão quando estamos em Cristo, mas não apenas quando estamos em Cristo. Porque todo aquele que crê está em Cristo. Mas nem todo aquele que crê tem comunhão. Então, quando nós estamos em Cristo e quando andamos no Espírito, permitindo que o trabalho da cruz vá fundo em nós, então nós temos comunhão. Então, a comunhão da roseira é uma comunhão orgânica. A comunhão da roseira tem realidade. A comunhão do buquê de rosas
tem aparência. Uma tem realidade, a outra tem artificialidade. Irmãos, nós não somos capazes, nenhum de nós, de conhecer quão grandes são as fortalezas mentais, quão grandes são os sofismas, o poder dos sofismas. Que é um sofisma? Algo que tem uma aparência de realidade, mas não tem o conteúdo da realidade. Nós não somos capazes de detectar o quanto de conceitos e preconceitos, tradições, todos nós temos dentro de nós. 2 Coríntios 10, quando Paulo trata esse assunto, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: as armas de nossa milícia, quando ele diz nossa, ele está se referindo a ele e aos seus cooperadores. As armas de nossa milícia, porque Paulo era um guerreiro experimentado, ele conhecia as estratégias nessa batalha espiritual. As armas de nossa milícia não são carnais, ou não têm origem na nossa inteligência, esperteza, raciocínio, formação. As armas de nossa milícia, batalha espiritual, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele completa o texto dizendo assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, irmãos, ajude-nos o Senhor a pormos o nosso rosto no pó nesse assunto, porque nós somos tão infectados com tantas coisas que reforçam esse laço do buquê de rosas, que é só a luz do Senhor para nos esclarecer e para nós nos arrependermos diante dele. Quantas formas que nós estabelecemos e usamos isso para tentar de alguma forma estabelecer comunhão. Eu penso que aqueles de nós, e amados, com reverência diante do Senhor, digo isso, e o Senhor o sabe. Quantos de nós, se não todos nós, temos esses laços desse buquê tão reforçados em nós, que nós precisamos de uma atitude mais drástica diante do Senhor. Quando João Batista anunciava a vinda do Senhor como seu precursor, e aquelas pessoas se apresentaram para o batismo, ele disse assim: o machado está posto à raiz das árvores. Há muito assunto na nossa vida que só pode ser tratado dessa maneira. Enquanto nós estivermos podando galinhos, nós nunca seremos arrumados diante do Senhor. Nós precisamos de machado na raiz das árvores em muitos assuntos. Quanto ao reunir, quanto à maneira de nos relacionar, quanto a todas as questões ligadas a conceitos, preconceitos, tradições, coisas que recebemos, muitas vezes precisamos dar passos drásticos. E algumas vezes pararmos com tudo. Tudo que aprendemos para reaprender. Não sei qual é o entendimento dos irmãos, mas para mim é tão claro que a primeira lição do discipulado a Cristo não é aprendizado. Nós somos tão infectados com tanta coisa que a primeira lição do discipulado a Cristo é desaprendizado. Não há como o Senhor encher o que está cheio. Ele primeiro precisa esvaziar. Então, que o Senhor nos ajude nisso, nos leve humildemente aos pés dele. E peçamos a ele: Senhor, passa o teu machado na raiz. Essa maneira de falar, essa maneira de pensar, nossa maneira de reunir, nossa maneira de cantar cânticos, nossa maneira de compartilhar a palavra, de compartilhar uns com os outros. Irmãos, não vamos permitir que esses laços externos, de alguma maneira, eles ocupem esse lugar de tentar promover algo que, na verdade, é só o Espírito Santo que pode promover. Então, sejamos humildes diante do Senhor. Todos nós temos visto que as assembleias do Senhor, em tantos lugares, nesse país afora, têm sido estremecidas pelo Senhor. Nós temos sido tão gratos ao Senhor por isso. Sabe o que temos entendido, irmãos? Me permita compartilhar isso com os irmãos. Aqueles versículos finais de Hebreus 12, naquela carta tão preciosa,
O autor de Hebreus diz assim: ainda uma vez por todas eu farei abalar, não somente os céus, mas também a terra. E qual o motivo, segundo aquele texto? É para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Então o Senhor tem feito isso com a sua igreja. E o motivo é muito claro. O nosso Senhor Jesus arde de desejo pela sua esposa. É muito comum num casamento uma noiva atrasar 1 hora. Todos nós estamos acostumados. Mas a noiva dele está atrasada 2000 anos. Ele aguarda por ela, pacientemente. Que o Senhor nos ajude a ver isso, amados. Ele irá continuar, pela sua bondade, estremecendo, para que aquilo que não é abalável permaneça. Se nós não nos submetermos a esse terremoto do Senhor, e como Ele faz isso? Ele é especialista nisso, porque Ele faz isso de uma forma tão equilibrada. Ele usa, sim, a faca. Ele é como o sacerdote do Antigo Testamento. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetra tão fundo que muitas vezes não nos resta nada senão pôr o rosto no pó. Como Jeremias disse no seu livro de Lamentações: ponho o meu rosto no pó, talvez haja esperança. Ele olhava para aquela Jerusalém, segundo a tradição, possivelmente Jeremias estava numa caverna no Gólgota. Que interessante. Olhando lá de cima, naquele mesmo lugar onde nosso Senhor Jesus lamentou e disse: Jerusalém, Jerusalém. Nós sabemos o quanto Jeremias foi um tipo do nosso Senhor Jesus. Então ele olhava aquela cidade queimar lá de cima. Ele escreveu suas lamentações. Ele usa 5 vezes naquele livro a palavra como uma exclamação no final da frase. Como que dizendo: algo impossível aconteceu. Aquela que era uma princesa entre as províncias, agora ela está destruída. Aquela que era uma rainha, aquilo que era ouro refinado, agora está todo nublado. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, aquelas que antes eram pedras do santuário. Você acha que isso fala um pouco do cristianismo atual? Parece que fala tudo, não é? Espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, as pedras do santuário. O que o Senhor tem desejado fazer? Nós somos pedras que vivem. E fomos chamados para sermos edificados uma casa espiritual. Mas, amados, lembremos-nos, essa casa não é edificada com laço de fita, com nenhuma forma externa. Essa casa é edificada com o trabalho da cruz, profundo nas nossas vidas, para que sejamos integrados em uma verdadeira comunhão, na comunhão do Espírito. Então, a primeira verdade que tocamos nesse assunto do entrar na comunhão foi esse assunto da vida. É pela vida. O Senhor nos deu a sua vida. Que dádiva preciosa. Agora, é claro, da mesma maneira que como o Verbo eterno de Deus, quando encarnado, ele foi recolhido numa manjedoura em Belém, assim quando o Filho de Deus foi gerado no nosso interior, ele também foi gerado como um bebê. E essa vida do Senhor precisa crescer, precisa se tornar robusta, ela precisa alcançar essa urdidura e trama do nosso tecido moral interior. Irmãos, e esse é um processo sério, esse é um processo profundo, esse é um processo de altas implicações. Nosso Senhor disse assim: você quer edificar uma torre? Então assenta primeiro e calcule o preço, porque senão você vai começar o trabalho e não vai ter como acabar. E alguns vão passar do lado e dizer: coitado, começou tão bem, mas agora ele não é nenhuma coisa e nem outra. Uma obra pela metade. Sério nosso Senhor nesses assuntos, não é? Se o sal se tornar insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, o chamamento do nosso Senhor foi tão definitivo, tão profundo, de tanta implicação, que ele pode dizer essas palavras. Porque ele sabe que quando ele derramou seu Espírito, em seu Espírito, ele já nos deu todas as condições
de avançarmos e alcançarmos plenamente tudo o que Ele estabeleceu para nós. As riquezas insondáveis de Cristo estão no Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Então, o que nós precisamos fazer para experimentar isso? Nós precisamos nos encher do Espírito e nós precisamos do trabalho da cruz fundo em nós, para que nós não confiemos na carne e possamos ser pessoas verdadeiramente espirituais, que conhecem o caminho do Espírito, que são sensíveis ao Espírito, que têm palavras do Espírito, que têm discernimento no Espírito, que têm conhecimento espiritual e não intelectual. De conhecimento intelectual, o cristianismo está cheio. E há pessoas que têm muito conhecimento intelectual. Conhece o grego, conhece o hebraico, conhece o aramaico, conhece a Bíblia de capa a capa. Mas suas vidas morais não coincidem com o que elas conhecem. Porque não conhecem o trabalho da cruz nas suas próprias vidas interiores. Então, amados, o assunto da comunhão é um assunto tremendo. E que o Senhor, então, nos ajude a vê-lo em todas essas implicações. Comunhão, então, de vida. Em primeiro lugar, ela é orgânica. Vamos pensar nisso. Nós somos, para usar a figura de nosso irmão Sparks, essa roseira, uma mesma raiz, uma mesma vida, que passa por todos os ramos e que faz com que aquelas flores sejam produzidas e aquele perfume possa exalar. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é interessante o Senhor colocar a nossa responsabilidade primeiro? Por que é assim? Porque nós, se cremos nele, já somos ramos da videira. Então, se nós já somos ramos da videira, ele já nos supriu com condição para permanecer nele. Então ele diz, permanecei em mim, e quanto a mim, eu permanecerei em vós. Ele é fiel. A questão é o quanto nós temos aprendido do permanecer nele. Então isso falamos um pouco ontem, esse assunto da vida. O primeiro passo para entrarmos na comunhão é participarmos dessa vida. Depois falamos um pouco sobre um segundo aspecto, todos os dois extraídos de 1 Coríntios 2:2. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e daí extraímos o aspecto da vida, a vida do Senhor Jesus. Se os coríntios tinham um problema de comunhão, Paulo quer falar para eles sobre Jesus Cristo. Essa comunhão na vida, essa comunhão em Cristo, essa comunhão que foca Cristo, essa epístola aos coríntios, como toda a palavra de Deus, essa epístola aos coríntios é tão maravilhosa, porque Paulo tocou assuntos tão práticos. Deixe-me colocar isso para os irmãos de passagem, mas uma observação interessante. Ele trata de assuntos tão práticos, e você, se conhece essa epístola, você já viu o que ele faz? Ele soube que em Corinto havia um irmão que estava num relacionamento inadequado com a mulher do seu pai, sua madrasta. Um assunto tão prático, não é? Tão sério, tão humano. Sabe o que ele faz? Ele não diz assim, isso é uma coisa ilícita, isso é inadequado. Isso... Não é aí que Paulo fica. Sabe onde ele vai com esse assunto? Ele diz assim, nós somos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então agora celebremos a festa dos pães asmos, não com o fermento da malícia e da inveja, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Você pode imaginar isso? É assim que Paulo trata o assunto da fornicação. Que impressionante. Ele toma um assunto da fornicação e ele leva para Cristo. Ele diz, vocês não viram Cristo? O que está acontecendo no meio de vocês, permitindo um assunto desse? Vocês não viram Cristo? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é os nossos pães asmos. Ele já derramou seu sangue e ele já nos deu sua carne para comer. Então celebremos a festa, comendo os pães da sinceridade e da verdade. É assim que ele trata o assunto. Quando ele sabe que entre os irmãos havia um irmão levando o outro irmão num tribunal humano, capítulo 6 de Coríntios, tão prático, não é? Isso é possível de acontecer no meio do povo de Deus. Como Paulo trata isso? De novo, ele não vai tratar da questão do tribunal humano em si. De novo, ele vai dizer assim, olha, abre seus olhos. Nós, a igreja, fomos chamados para julgar os próprios anjos. E será que vocês não são capazes de julgar as coisas mínimas entre vós? Não há um só sábio entre vós que possa julgar esse assunto na irmandade? Vocês vão levar para um juiz, um tribunal civil? Isso é indigno. Você vê como ele trata? Ele trata de maneira tão elevada esses assuntos, porque Paulo é cristocêntrico.
ele vê Cristo em todos os assuntos. Quando ele trata da mesa do Senhor, para onde ele vai? Cristo. O pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O sangue o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então o que vocês estão fazendo é um absurdo. Essa não é a mesa de vocês. Essa não é uma mesa horizontal. Essa não é uma mesa de confraternização. Essa não é a mesa da igreja. Essa não é a mesa social. Essa é a mesa do Senhor. Então, mais uma vez, ele leva para Cristo. E ele leva tudo para Cristo, nessa epístola aos Coríntios. Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo era um homem espiritual. Ele viu Cristo e este crucificado. E avançava nas riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmãos, quando ele diz, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, pessoa, vida, e este crucificado. Ele também não disse isso à toa. Ele está dizendo que a quebra de comunhão, a divisão entre os coríntios tinha um resultado, ou tinha uma causa, né, que gerou esse resultado. E a causa era, eles não conheciam o significado do trabalho da cruz. Cristo e este crucificado. Por que ele diz isso? Em primeiro lugar, porque é por causa do grão de trigo ter caído na terra e morrer, que ele não ficou só. Ele produziu muito fruto. Esse princípio relacionado à morte do Senhor Jesus, João 12, 24, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Deste versículo, vamos extrair aqui um princípio de muita relevância para esse assunto da comunhão. Ontem nós tocamos então um pouco, dentro disso, essa questão do trabalho da cruz. Foi o segundo item que mencionamos ontem. Primeiro, comunhão, por causa da vida comum do Senhor Jesus que temos, e depois o segundo assunto que tocamos ontem, comunhão pelo trabalho da cruz. Se não há trabalho da cruz, esqueçamos comunhão. Só a cruz pode promover comunhão. E ontem nós falamos o que esse trabalho da cruz significa. Trabalho da cruz pela palavra, porque ela é uma espada afiada que penetra dentro de nós, que vai dividir a alma de espírito, que vai dividir aquilo que é puramente terreno daquilo que é celestial, aquilo que está na esfera do natural e aquilo que está na esfera da ressurreição. Nós podemos ter comunhão no aspecto natural, isso vai ter um sentido limitado. A comunhão será baseada na simpatia, e a quebra da comunhão vai ser baseada na antipatia, não é? Essa é uma comunhão puramente natural. Então a palavra de Deus, quando vai expondo o nosso ser, nossas vísceras interiores, ela vai revelando esses assuntos mesquinhos que há dentro de nós. Quem nós somos. E ela vai dividindo alma de espírito, e juntas, e medulas, e ela vai penetrando até discernir, ou julgar, a palavra que aparece aí nas nossas Bíblias, é Hebreus 4:13. Hebreus 4:12. Os pensamentos e os propósitos, ou intenções do coração. Que coisa maravilhosa é essa, irmãos? A palavra de Deus está interessada pelo Espírito em chegar até o nosso coração, nas entranhas, no mais profundo. Por isso o livro de Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Você percebe o que isso significa? As fontes da vida. Nós somos como somos por causa do estado do nosso coração. Nós temos nossos relacionamentos no corpo de Cristo como temos por causa do estado do nosso coração. Então, se a palavra de Deus não tiver acesso às profundezas do nosso coração, esqueçamos comunhão. E esse é um dos aspectos do trabalho da cruz. A ação, a penetração da palavra de Deus nos nossos corações. E como nós deixamos claro para os irmãos que a cruz não é um assunto compulsório, a cruz não pode ser e não é imposta a nenhum de nós, se alguém quer vir após mim. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Se você não quer, então, voltando ao princípio que nós falamos em João 12, 24, se não morrer, fica só. Guarde essa frase, irmão. Permita que o Senhor te fale profundamente sobre isso. Nós queremos comunhão? Então o princípio é, se não morrer, fica só. Na vida conjugal, uma vida tão íntima, marido e mulher, nós queremos comunhão conforme o agrado do coração do Senhor? Está aí o caminho. Se não morrer,
fica só. Dois juntos debaixo do mesmo teto, se respeitando por 40 anos talvez, mas longe de expressar o que significa Cristo e a igreja naquele relacionamento. Por quê? Porque o princípio talvez mais relevante da comunhão é este: se não morrer, fica só. Nós paramos ontem no terceiro aspecto, falando sobre o Espírito Santo. Mas eu ainda queria dar mais uma nota sobre esse assunto da cruz aqui, para os irmãos. Amados, na vida da igreja a mesma coisa. Quando Paulo disse assim em Colossenses 1, versículo 24: agora eu me regozijo por vós. Escute isso. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. O que significa isso? Ele continua: a favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está querendo dizer? Que os sofrimentos de Cristo não foram suficientes? É isso? Irmãos, os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, eles foram absolutamente completos. A obra do Senhor foi consumada e suficiente para a redenção da igreja. Mas para a edificação da igreja, o Senhor chama cooperadores. Isso é tão claro nas Escrituras. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Sim, só Ele pode fazê-lo. Mas em muitos textos, inclusive o que está aberto diante de nós, 1 Coríntios 3, onde Paulo disse assim: de Deus nós somos cooperadores, e lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Tão claro. Então, só Deus o faz, só o Senhor Jesus o pode fazer. Por quê? Porque só Ele é capaz. Quem mais poderia edificar a igreja? Edificar a igreja é um assunto do Senhor, não é? Mas Ele estabeleceu no seu propósito eterno que Ele usaria cooperadores na edificação da sua igreja. Então o que Ele fez? Em primeiro lugar, Ele purificou esses chamados com seu próprio sangue. Ele redimiu, Ele purificou, Ele santificou. Então, na medida que a cruz vai trabalhando em nós, então, através daqueles nos quais a cruz tem trabalhado, o Senhor pode usar, Ele pode ter ali instrumentos de cooperação. Ele mesmo, na verdade, através desses instrumentos. Não são esses instrumentos, é Ele mesmo. Mas para que Ele tenha caminho através desses instrumentos, então a cruz precisa trabalhar nesses instrumentos. Então, afinal de contas, quem trabalha é o próprio Senhor. Só que através de instrumentos. Então, irmãos, quão importante é compreendermos esse assunto do caminho da cruz. Então, esse é mais um princípio para a comunhão, tão importante. Se não morrer, fica só. Isso é verdadeiro na vida conjugal, isso é verdadeiro na vida familiar, isso é verdadeiro na vida da igreja. Então, quando Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo, o que ele está dizendo? Na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está dizendo que para que a igreja seja edificada, alguns têm que morrer. Se nenhum de nós está disposto a morrer, não haverá edificação da igreja. Poderá haver aí uma comunhão de ideias, uma comunhão de conceitos, uma comunhão teológica, mas não é uma comunhão espiritual. Não é algo que edifica a igreja, não é algo que forma Cristo, porque a cruz não tem operado profundamente em nossas vidas. Então é um chamado do Senhor para todos nós, que nós sejamos dele cooperadores e preenchamos na nossa carne o que resta, porque resta. Porque o Senhor Jesus sofreu na cruz do Calvário para que a igreja fosse redimida, ressuscitou, recebeu o Espírito no trono, o óleo sobre a cabeça, derramou, como Pedro diz, isto que vedes e ouvis, batizou a igreja no seu Espírito, e no seu Espírito está tudo aquilo que Cristo é, e tudo aquilo que Cristo tem, e tudo aquilo que Cristo fez. Essas três coisas estão no Espírito Santo. Cristo não se tornou o Espírito. O Cristo Jesus está entronizado à destra do trono de Deus. E Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isto que Ele recebeu. Então nós recebemos o Espírito de Jesus glorificado. Cristo não passa por um processo e se torna o Espírito. Isso não é um ensino bíblico. Cristo é Cristo, o Espírito é o Espírito. Essas pessoas possuem distinção.
Então Cristo recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama isso que vedes e ouvistes. Mas como a trindade essencial, ela é inquebrável, então é claro, onde o Espírito Santo está, nós temos Cristo e nós temos o Pai. Comunhão com o Pai, comunhão com Cristo pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que Cristo se tornou o Espírito Santo. Senão nós vamos cair na heresia do modalismo, cujo porta-voz principal, nos primórdios da igreja, se chamava Sabélio, o sabelianismo, que dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos de manifestação de Deus. Se manifestou como Pai, depois se manifestou como Filho, e agora se manifesta como Espírito. Não e não. Não são modos de manifestação. São pessoas divinas, distintas. Mas é uma unidade inquebrável. Então, em João 14, o Senhor Jesus pode dizer assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Quem está falando é Ele, é o Verbo, é o Filho. Quem me ama guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos. Quem é viremos? Quem está falando é o Senhor Jesus. Ele disse que o Pai amará aquele que guarda a sua palavra. Então viremos é Ele e o Pai. Aleluia. Viremos, plural, para Ele. E faremos nele morada. Quando? Quando o Consolador viesse. Então é por isso que em João 14:20 ele disse assim: naquele dia, Pentecostes, vós conhecereis, já examinamos um pouco desse verso ontem, conhecer por experiência, conhecer com tudo que nós somos, com o espírito, com a alma, com o corpo, com tudo. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Você vê? Cristo não se desintegrou, Cristo não se tornou espírito, Ele está no trono, à destra do trono da majestade nas alturas. Só o livro de Hebreus diz isso 4 vezes. Assentado à destra do trono da majestade nas alturas. Tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então, naquele dia conhecereis, eu estou em meu Pai. Mas não apenas isso. Vós em mim. Que maravilha, não é? A comunhão da Trindade foi aberta a nós. Vós em mim. Mas também não terminou. E eu em vós. Oh, irmãos, que comunhão perfeita é essa? Para essa comunhão nós fomos chamados. É uma comunhão com o Deus triuno em Cristo. Porque Cristo está em nós e porque nós estamos em Cristo. Então, nós vimos então ontem um pouco desse assunto e foi aí que nós paramos. Essa questão exatamente do Espírito Santo. E daí nós vamos prosseguir. Esse é o terceiro ponto então que nós destacamos. Mais um como da comunhão. Então, primeiro é comunhão por essa vida preciosa, que já falamos. Segundo é comunhão pela cruz. Trabalho da cruz em nós, profundo. Terceiro é comunhão pelo Espírito. Então, o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, e também o 3, nos dá umas notas muito interessantes sobre esse assunto da comunhão pelo Espírito. Ontem, o que nós já destacamos aqui? Ontem nós lemos o versículo 9, que diz que esse mistério de Deus oculto dos séculos e das gerações, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração algum humano. E então o versículo 10 entra com essa verdade, essa colocação maravilhosa. Mas Deus nolo revelou. Então aqui nós extraímos a primeira questão do ministério do Espírito, neste texto, Antes disso nós falamos sobre 1 Coríntios 12, citamos lá o verso 3 apenas. Lembrando aos irmãos que quem estabelece o senhorio de Cristo nas nossas vidas e na vida e reunir e relacionamentos da Assembleia é o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o ministério do Espírito Santo é estabelecer o senhorio de Cristo nos nossos corações e na vida da Assembleia. Santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Pedro diz na sua epístola, não é? E ele precisa ser santificado como Senhor, e isso significa ser cabeça na vida da Assembleia. Senão o que nós vamos fazer na vida da Assembleia, se nós não retemos Cristo como cabeça, é dar cabeçada. Porque cada um de nós tem uma cabeça. Se nós não retermos o cabeça, só nos resta dar cabeçada. Porque o cabeça não está sendo retido, não é?
Então é o Espírito Santo quem vem estabelecer esse senhorio do cabeça na vida da Assembleia. Esse foi o primeiro ponto, na verdade, que tocamos sobre o Espírito Santo, de 1 Coríntios 12:3. Depois entramos nesse assunto revelação que está aí. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolo revelou. Que coisa preciosa é essa? Revelação, lembrando de novo o que falamos ontem, é aquela abertura que só o Espírito Santo pode fazer. A abertura para que nós vejamos algo que é espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Dois verbos muito interessantes. Ver e entrar. O Espírito Santo não quer só que nós vejamos. Ele quer que nós vejamos e entremos. Ele foi derramado para isso. Por isso ele é o Espírito de revelação. Irmãos, quanta loucura é o orgulho. Quanta loucura é a soberba. O apóstolo Paulo, com tanto discernimento da parte do Senhor como ele tinha, quando ele vai orar pela epístola, pelos irmãos Efésios, escreve essa oração na sua epístola, ele começa exatamente por aí. Ele diz assim, que Deus, porque só Ele pode fazer, pelo Espírito, que Deus vos conceda, no seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Que loucura é o orgulho e a soberba, não é? Especialmente o orgulho e a soberba intelectual. Irmãos, nós não temos equipamento algum para conhecermos as coisas de Deus. Nada. Nada. Se o Espírito Santo não abre nossos olhos, não vemos nada. Se o Espírito Santo não nos conduz a entrar, experimentar quem Cristo é, se o Espírito Santo não torna real pela palavra e pelas circunstâncias ou pela providência, como já compartilhamos, o assunto da cruz real em nossas vidas, o trabalho da cruz, irmãos, nós vamos cantar a cruz, nós vamos ler sobre cruz, livros sobre a cruz, o mensageiro da cruz, o obreiro da cruz, eu não sei o que é da cruz, mas nós vamos estar fora da cruz. Isso não nos tornará seguidores e testemunhas do crucificado, a não ser que a cruz opere profundamente em nós. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, o Espírito de revelação, que maravilhoso é isso, irmãos. O mundo não vê, o homem natural não entende, está aí no nosso conceito. O homem natural não aceita, não são fortes essas palavras. Nós éramos esses homens, mas o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos, para que nós toquemos a realidade espiritual. Por isso, irmãos, que a nossa vida diante do mundo é de tantas formas, uma vida tão estranha, né? Tão incompreensível. E Paulo fala isso também nesse texto. Se você observar aí, no contexto, você vai ver que no verso 15 ele aborda exatamente essa questão. Ele fala que o homem espiritual, ele discerne, compreende, discerne, julga todas as coisas. Mas veja como o texto termina. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Não é interessante? Porque quando vivemos, aprendemos a viver realmente no Espírito, aprendendo a seguir o Senhor, há muitas coisas que poderemos fazer, muitas coisas que poderemos falar, muitas atitudes que poderemos tomar, podem ser bem estranhas. O mundo nunca conseguirá entender, e muitas vezes nem nossos irmãos. Por que nós não desejamos o que todos desejam? Por que nós não andamos como todos andam? Por que nós não falamos como todos falam? Por que nós não temos a ambição que todos têm? Não temos as prioridades que todos têm, não temos os alvos que todos têm. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Então que o Senhor nos ensine a avançarmos para vivermos vidas realmente espirituais. E temos procurado, com a ajuda do Senhor, humildemente, traçar alguns marcos que possam ser guias para nós, para nos orientar nesse caminho da vida espiritual, ou da comunhão, como temos visto. Então, em primeiro lugar, vivermos intensamente na vida do Senhor Jesus. Habitai em mim, eu habitarei em vós. Em segundo lugar, compreendermos o caminho da cruz. Você sabe que muitos irmãos usam essa frase nos seus livros, né? A menos que a cruz opere em nós, o trabalho da cruz, o caminho da cruz. Quanto você lê sobre isso, não é, irmão? Mas então peça a ajuda do Senhor para você entender o que isso significa. Que o caminho da cruz, me permitam mais uma vez enfatizar isso, amados. O caminho da cruz é você abrir o seu ser para acolher a palavra viva de Deus, que vai rasgar você ao meio. Amém. Vai dividir alma de espírito, juntas e medulas. O carnal do espiritual, o terreno do celestial. E esses assuntos vão ser discernidos pela palavra.
nossas entranhas vão ser postas de fora, porque a palavra de Deus penetra nesses níveis em nossa existência. Nós vamos ficar chocados. Por isso aquele texto de Romanos 8:29 precisa ser bem compreendido. Quando ele fala do propósito eterno do Senhor, ele diz assim: aos que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, que é o varão perfeito de Deus, conformados, transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então ele os predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito do Senhor, referente a nós. E o verso anterior, o 28, diz assim, Romanos 8:28. É em função desse propósito que todas as coisas cooperam. Não é precioso isso? Então esse Romanos 8:28 diz que um dos braços do trabalho da cruz é a providência de Deus. Porque todas as coisas cooperam. Nada fica de fora. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você vê que nesse versículo o bem é o propósito. Claro. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que bem é esse que Deus tem para nós? É o seu propósito. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Seu bem é seu propósito. Sabe o que nós temos feito? Você sabe. Quantos vidros de carro tem um plástico escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Mas para aí. E na verdade, se você tirar esse versículo de contexto, o que está sendo dito, a frase deveria mudar. Esse verso então deveria ser assim: todas as coisas cooperam para o bem-estar dos que amam a Deus. Mas lembre-se que não é isso que está escrito nesse versículo. Ali não tem nenhum hífen e nenhuma palavra estar na frente. Porque para que Deus opere seu bem, para que Deus opere seu propósito nas nossas vidas, irmãos, isso vai passar por muito mal-estar. Muitas vezes. Ele vai contrariar a nossa vontade mesquinha. Ele vai contrariar nossos conceitos, nossas tradições, nossos caminhos, nossa lógica muitas vezes. Não é? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então o que nós precisamos? De olhos abertos. E de novo, para vermos que Deus não é um Papai Noel do céu. Graças a Deus Ele não é um Papai Noel. Ele é o nosso Pai Celestial, que açoita e que disciplina todos quantos Ele ama. Porque nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos. Ele está fazendo isso para quê? Segundo Hebreus 12, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Esse é um assunto muito alto, não é? Ser participante da sua santidade é a maneira de Hebreus de dizer o que Paulo diz em Romanos 8:29. Sermos conformados à imagem do seu Filho. Porque seu Filho é sua santidade. Seu Filho é o santo, não é? Então, irmãos, esse é o propósito de Deus que é efetuado nas nossas vidas pelo Espírito Santo, usando o trabalho da cruz. Então, temos visto um pouco a respeito disso. Espírito Santo estabelecendo o senhorio de Cristo, Espírito Santo dando revelação, versículo 10 do capítulo 2, Espírito Santo ensinando, que questão importante é essa, versículo 13. Deixem procurar, com a ajuda do Senhor, dar uma ajuda para os irmãos nesse versículo 13 aqui. Esse verso, na tradução que eu estou usando, diz assim: disto também falamos. Disto o quê? Você tem que ver os versos anteriores. Dessas coisas, especialmente o verso 9. São coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. Esse mistério de Deus que estava oculto, mas agora foi revelado em Cristo. Disto falamos. Como? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Agora o verso termina dizendo assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. Assim diz essa versão. Não é uma frase assim, aparentemente estranha, difícil de compreender? O que significa, se perguntarmos, conferir coisas espirituais com espirituais? Parece meio difícil de responder, né? O que significa? Uma frase difícil. Então, se você buscar ajuda, estudar o texto, e você vai compreender o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui é assim, que ele recebeu pelo Espírito uma capacidade, pela graça do Senhor, é claro, como ele diz, a graça que me foi dada, a revelação, né? Então ele recebeu uma capacidade pelo Espírito de traduzir ou colocar em linguagem
espiritual, realidades espirituais. Que lindo isso, irmãos. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos. Você já passou por experiência em que você diz assim: eu tentei compartilhar essa verdade com aquele irmão que eu ouvi, o Senhor até me falou no coração, fui tão tocado, me edificou, mas eu não consegui passar aquilo. Acho que todos nós já passamos por essa experiência, não é? Faltam palavras adequadas para expressar a realidade espiritual. Sabe por quê? Nós precisamos do trabalho da cruz mais fundo em nós. Mais fundo em nós. Porque o Espírito Santo é que faz esse processo. Ele vai traduzindo as realidades espirituais que estão em Cristo em uma linguagem espiritual. Então não importa o quanto nós falamos, importa as palavras que nós falamos. Se são palavras ensinadas pelo Espírito. Porque se são, elas terão poder de penetrar, poder de dividir, poder de discernir, poder de julgar, como diz Hebreus 4:12. Então você compreende como é importante isso aqui? E esse é o ministério do Espírito Santo. Ele veio para fazer isso em nós, para nos dar uma... O que são as palavras? As palavras são as roupas das verdades ou das ideias, né? O Espírito Santo vai nos dar as roupas adequadas para vestir as ideias, as verdades espirituais, ou as realidades espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 13. Depois, um ponto a mais ainda sobre o Espírito Santo, no capítulo 3, veja, ele conclui esse capítulo 3, os 2 últimos versos, dizendo assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus, essa expressão agora, habita. Então no verso 10 lá do capítulo 2 nós vimos, revela. No versículo 12, nós nem comentamos sobre esse verso, passamos por ele, né? Mas vimos a palavra conheçamos, para que Deus, por Ele, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, final do verso 12. Mais uma palavra relacionada ao ministério do Espírito Santo. Ele revela, Ele nos leva ao conhecimento, que já falamos para os irmãos, implica numa experiência total, né, absoluta. Ele ensina, versículo 13, palavras ensinadas pelo Espírito. Depois, no versículo 15 e 16, Ele discerne. Agora aqui no versículo 16 do capítulo 3, Ele habita. E aqui está uma outra maravilhosa verdade. O Espírito que o Senhor Jesus derramou sobre a igreja é Espírito de habitação. Ele não veio nos visitar, Ele veio habitar. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Ele que nos introduz nessa comunhão da Trindade. Ele que nos traz tudo que o Filho é, tudo que o Filho fez, tudo que o Filho tem. Então, irmão, se a pessoa do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo não for recuperado no seio da igreja hoje, nós não temos chance de avançar para o eterno propósito de Deus. O Espírito Santo precisa de novo ser visto como pessoa que Ele é. O ministério dele precisa de novo ser conhecido, porque só isso pode fazer a nossa boca ir para o pó. Amém. Ele é o único capaz de habilitar. Toda a nossa suficiência vem de Ti. 2 Coríntios 3 é um capítulo precioso sobre o Espírito Santo. Pena que não temos tempo de estudá-lo. Não temos tempo para tanta coisa. 2 Coríntios 3, mas tome nota aí, irmão. Leia, por favor, depois esse capítulo na sua casa. Quem sabe antes de você dormir hoje, leia 2 Coríntios 3. Sabe o que você vai ver? 8 vezes é mencionado aí o Espírito. E tudo que Ele faz. Então peça ao Senhor para abrir essa visão, seus olhos, para você penetrar no significado precioso desse capítulo. 2 Coríntios 3. Sabe uma das coisas que diz lá? Que o Espírito Santo é aquele que nos transforma de glória em glória. O Espírito Santo é aquele que tira o véu do nosso rosto, que nos impede de ver a glória de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança, que não é da letra, mas é do Espírito. Então você vai ver muito sobre o Espírito. O Espírito Santo é aquele que escreve uma carta, não em pedras, mas escreve uma carta em nossos corações. Porque o Senhor disse assim: nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis, e sobre os seus corações eu as inscreverei. E sabe qual é o resultado disso? Maravilhoso texto, Jeremias 31, que é citado em Hebreus 8. Ele diz assim: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Você vê que isso é um resultado? Como que nós podemos ser povo de Deus e Deus ser o nosso Deus? De tal forma que o mundo veja esse testemunho, uma unidade tão maravilhosa. O mundo possa olhar para nós e dizer, esse povo é povo do Deus Altíssimo. Esse povo é cristão, carrega as marcas de Cristo, as marcas da cruz. Como eles poderão ver isso? Quando o Espírito Santo estiver escrevendo pelo caminho da cruz as palavras do Senhor nos nossos corações. Não é instrução intelectual. Amém, porque o intelecto é atingido. Se não fosse, pobres de nós. O intelecto é atingido, mas é mais que o intelecto. É a nossa volição, a nossa vontade ganha. Nós iremos desejar o que o Senhor deseja. São nossas emoções ganha, nós iremos amar o que Ele ama. Iremos aborrecer o que Ele aborrece. Emoções ganhas. É mente ganha, nós iremos pensar como Ele pensa. Oh, irmãos, que salvação. Tão grande salvação. Quem opera isso em nós? O Espírito Santo. Irmãos, Hebreus 7, versículo 22, usa mais uma designação linda sobre nosso Senhor Jesus. Hebreus 7, 22 o chama de fiador. Você já notou essa palavra ali no livro de Hebreus? Hebreus 7, 22. Jesus é o fiador de superior aliança. O que isso tem a ver com o assunto do Espírito Santo? Que é o assunto que nós estamos compartilhando. O que um fiador faz? Garante os dois lados de um contrato. O lado do credor e o lado do devedor. O fiador garante que o credor receberá tudo o que ele precisa receber e tem direito de receber. E o fiador garante que o devedor, mesmo que ele não possa pagar, ele então pagará tudo que o credor precisa receber. Não é maravilhoso, Senhor Jesus? Fiador. Mas então, vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto. Quem era o credor e quem eram os devedores? Claro, o credor é Deus o Pai. O fiador é o Senhor Jesus. Hebreus 7, 22 é tão claro. E quem são os devedores? Nós. Como que o Senhor Jesus supriu como fiador os dois lados desse relacionamento? Agora pense sobre isso. E peça a luz do Senhor para você ver no seu espírito e poder adorar o Senhor com isso. Sabe como ele supre nesse seu lugar de fiador? Ele supre com dois elementos. Supre com sangue e supre com óleo. Como o sangue supriu? O derramamento do sangue dele garantiu que o Pai estaria satisfeito em tudo aquilo que ele intentou para com o homem. O sangue de Jesus responde, em primeiro lugar, a Deus. Não é às nossas consciências. Amém? Ele vem purificar nossas consciências. Hebreus 9 é muito claro sobre isso. Mas, em primeiro lugar, o sangue é para Deus. Porque o sangue fala de vida derramada. O sangue fala que a justiça. O sangue fala que a santidade. E o sangue fala que a glória de Deus foram vindicadas. Foram satisfeitas. Deus está satisfeito. Porque o Cordeiro é santo, porque o Cordeiro é justo e porque o Cordeiro é glorioso. Então Deus foi satisfeito pelo sangue. Não há dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenantes. Mas ligue isto ao sangue, porque foi o sangue que resolveu esse assunto. Mas irmãos, lembre-se que em Hebreus ele é o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote era ungido, o assunto não era apenas sangue, mas também óleo. Então agora, como o Senhor Jesus atua como fiador em relação aos devedores? Ele concede para os devedores o óleo. Ou seja, depois que ele derramou o seu sangue, ele ressuscitou, ele foi entronizado, Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, o óleo. Salmo 183 diz, quão formoso é que os irmãos vivam em união. O assunto ali é unidade e comunhão. E o segundo verso diz, é como óleo precioso. Amém. Qual é a fonte da nossa comunhão? Qual é a fonte da nossa unidade? O Espírito Santo. Então esse óleo do Salmo 133 é interpretado em Atos 2,33. Jesus foi exaltado à destra de Deus, porque ele é o sumo sacerdote.
lá do Salmo 133 é Arão. O óleo vem sobre a cabeça, desce pela barba, e a barba de Arão. E até a orla das suas vestes. Né? Aquele banho de óleo que o sumo sacerdote tomava na unção deles. Então, Atos 2,33 diz que o cabeça recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou. Isso que vedes e ouvis. O que está acontecendo? O que aconteceu no Pentecostes? Quando o fiador derramou sangue, Deus foi satisfeito. Justiça, glória, santidade de Deus foram vindicadas. Depois do sangue, exaltado e entronizado, quando o fiador derrama o óleo, nós temos a garantia de que o Espírito Santo, habitando em nós, ele levaria a igreja a tudo o que Deus planejou para que ela fosse. Isso não ficará pela metade. Se nós que vivemos no Espírito, Gálatas 5, nós andarmos também no Espírito, então o Senhor vai nos levar a tudo o que Ele planejou para nós, porque no óleo que Ele derramou, o Espírito Santo, está todo o equipamento necessário para que nós cheguemos a tudo que Deus planejou para nós. Nas palavras de Efésios, até que todos cheguemos à plena varonilidade, que fala de um homem maduro, não bebês em Cristo, que foram apenas regenerados, mas aqueles nos quais o caráter de Cristo foi formado. Nós temos toda a provisão para isso no Espírito Santo que foi derramado. Então, irmãos, nós temos uma dupla adoração ao nosso Deus, diante do nosso fiador. Nós podemos dizer, graças ao Senhor, Ele derramou sangue. Oh, que poder tem esse sangue, em tantos assuntos, não é? Todo o assunto da nossa alienação, o assunto da carne, o assunto do pecado, o assunto da morte, o assunto do inferno. O sangue é tão tremendo, não é? Mas, irmão, aprecie esse outro lado. O mesmo que derramou o sangue foi aquele que derramou o óleo. São dois derramamentos. Hebreus diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Atos 2, o texto que citamos, 33, diz que ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou. São dois derramamentos e não um só. O fiador derramou sangue, o fiador derramou o óleo precioso. Então essa é a fonte da nossa comunhão. E então esse Espírito, como estamos vendo aqui, é espírito de habitação. Ele veio habitar em nós como garantia. Por isso, Efésios capítulo 1, verso 13, diz que Deus nos deu o penhor do Espírito. Penhor é um valor equivalente àquilo que foi penhorado, certo? Então podemos dizer assim, o Senhor Jesus é quem tem o valor, a realidade, o conteúdo de tudo aquilo que Deus quer que o homem seja. Tudo que o Senhor Deus deseja que o homem seja, está em Cristo Jesus. Quando Ele derramou o Espírito Santo, Ele derramou o valor equivalente. Ele derramou o penhor do Espírito Santo. Então agora nós podemos andar, viver, pensar, agir como o nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Se referindo àqueles nos quais, então, o Espírito Santo tinha trabalhado, não é? A cruz, a revelação, o ensino, como estamos vendo aqui nesse capítulo. Então, irmãos, como precisamos, como igreja de Deus, voltar ao assunto da pessoa e obra do Espírito Santo. Sim, graças ao Senhor, nós temos falado tanto sobre a soberania de Cristo, e que assunto tremendo esse, não é? Mas pense aqui comigo, irmãos. Nós precisamos retornar ao assunto da soberania do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem estabelecer no nosso meio o senhorio de Cristo. Ele é soberano. Quando aquele casal usou de mentira em Atos 5, Ananias e Safira, e vendeu aquele campo voluntariamente, ninguém os mandou fazer isso, reservou parte do valor do campo, levou um resto do valor para Pedro, entregou para ele, como se fosse o valor do campo todo, porque José Barnabé, o filho da consolação, tinha feito isso anteriormente e tinha depositado todo o valor aos pés dos apóstolos. Então, quando Ananias e Safira fizeram aquilo, eles fizeram de maneira dissimulada, porque eles poderiam ficar com o valor para eles mesmos, foi o que Pedro disse. Se você conservasse com você esse valor, seria teu, ninguém te exigiu nada. Mas isso que você fez foi dissimulação, foi mentira. Ele disse, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus.
E logo na sequência do texto, em Atos capítulo 5, ele diz: mentistes ao Espírito Santo. Então, irmãos, todo o livro de Atos é o governo do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Que lindo livro, não é? Ele começa com Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo é visto em todo o livro. A tal ponto que, por exemplo, no capítulo 16, Paulo está fazendo uma navegação, tentando ir para algum lugar. Então ele tem uma visão do varão macedônio, compreende alguma coisa, passa a Macedônia, ajuda-nos. E ali ele vai entrar depois, então, em Filipos, né? O evangelho vai entrar na Europa, em Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Então o texto descreve assim em Atos 16. Nós tentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. E depois nós tentamos dar a volta por aqui, mas o Espírito nos impediu. Você vê? Que clareza, que sensibilidade. Então nós precisamos recuperar isso nos nossos dias. É o Espírito Santo que glorifica Cristo. É o Espírito Santo que revela Cristo. A verdadeira natureza da igreja não é espiritocêntrica, é cristocêntrica. Mas sem o Espírito Santo nós não podemos ser cristocêntricos, porque é Ele que revela Cristo, é Ele que estabelece o senhorio de Cristo. Então, espírito de habitação. Quão maravilhoso é isso, irmãos. Ele é selo. Há uma, Efésios capítulo 1, lembrando algumas verdades sobre o Espírito Santo, que são de importância sobre esse assunto. Efésios 1,13 diz que ele não é apenas penhor, mas diz que ele também é selo. Que linda palavra também é essa. E nós sabemos o que significa ele ser selo, não é? Selo garante o destino final. Selo. Daniel 6,17 tem um verso interessante sobre selo, para nos ajudar ali com um pouco aqui e um pouco ali, para interpretarmos esse assunto do selo na palavra de Deus. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E Daniel 6,17 também fala sobre o selo. Daniel está tão longe de Efésios, mas Daniel vai nos ajudar com Efésios. Então, Daniel 6,17 diz que quando Daniel foi lançado naquela cova de leões, uma pedra foi lançada sobre a cova. Lembra-se? E diz que o rei tomou o seu anel e selou a pedra com o seu selo. E o versículo termina assim: para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Você vê o que significa o selo do Espírito? Nós fomos selados com o Espírito para que nada se mude a nosso respeito. Sabe o que não muda a nosso respeito? Amados, nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo veio habitar em nós. Nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, a sorte de Daniel estava lançada. Ou Deus iria intervir ali, ou aqueles leões iam comer Daniel. Mas ninguém ia tirar Daniel na cova, porque aquela pedra foi selada. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. O qual é o penhor, o valor equivalente da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Então, irmãos, que assunto é esse do Espírito Santo? Quão grande ele é. João 14, 15 e 16, quando o Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele é mencionado ali 3 vezes como Espírito da verdade. João 14, 15 e 16. Parte dos chamados discursos do cenáculo. 3 vezes o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Sabe em que sentido? Primeiro, o Espírito da verdade habita. Ele habita convosco e estará em vós. Habita. Já falamos um pouco sobre habitação. Depois, o Espírito da verdade é chamado em João 15, os últimos versículos, de o Espírito que dá testemunho. E em terceiro lugar, em João 16, o Espírito da verdade é chamado de o Espírito que guia a toda a verdade. Então nós estamos vendo o Espírito da verdade em 3 sentidos. Primeiro, porque o Espírito Santo é Espírito da verdade. João usa a palavra verdade no sentido de realidade. Porque ele é o Espírito que traz a realidade da vida e da experiência espiritual para dentro de nós. É o Espírito da realidade. Sem ele, só sombra. Sabe por que a igreja hoje, queridos irmãos, tristemente tem voltado ao judaísmo? Irmãos, a igreja de Deus tem retornado ao judaísmo. De uma maneira chocante. Chocante. Alguns chamados pastores evangélicos têm tocado o shofar para chamar a congregação para se reunir. Muitas congregações chamadas evangélicas têm entrado nos regulamentos dietéticos do Velho Testamento.
não comendo isso, não comendo aquilo, guardando dias, luas novas e festas. Um retorno avassalador ao judaísmo. Por quê? Falta do espírito da realidade. Quando não temos o espírito da realidade, nós vamos para a sombra. Porque nós saímos do corpo, da substância, da realidade. Só nos resta a sombra. Que o Senhor nos guarde nisso. Só o espírito da realidade pode nos guardar. Por quê? Citando de novo os capítulos de João. Ele é o espírito que habita. Ele é o espírito que dá testemunho. Oh, que lindo é isso. Últimos versos de João 15. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O espírito da verdade, este dará testemunho de mim. Sabe o que está escrito em Lucas 12? O Senhor Jesus disse assim: quando vocês forem levados diante de autoridades para prestar contas da vossa fé, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará as coisas que deveis responder. Quantos de nós temem esse possível período que como igreja passaremos, não sabemos exatamente, não é? Isso é uma incógnita, mas é uma possibilidade, esse período chamado de grande tribulação que virá sobre essa terra. Quantos de nós tremem diante disso, não é? Mas esse tremor é um tanto carnal, porque nós temos a garantia de que o Senhor nos dará suas palavras não previamente, mas na hora em que nós estivermos vivendo o assunto da tribulação ou da perseguição. Não vos preocupeis, Ele vos ensinará. E Lucas diz assim: naquela mesma hora, o que deveis responder. Lucas 12:12. E por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade, da realidade. E Ele dá testemunho. E então resta João 16. Se não me engano é o verso 13. Que diz assim: o Espírito da verdade, mais uma vez, a terceira vez, Ele vos guiará a toda verdade. Então, irmãos, o Espírito Santo, de novo, é o único que pode nos introduzir na realidade espiritual. Só Ele. A pessoa e o ministério do Espírito Santo precisam ser recuperados por nós urgentemente, para que nós não sejamos confiados na carne, nas estratégias humanas, que sejamos realmente servos dependentes, que saibamos que se o Espírito Santo não falar, ninguém fala, se Ele não agir, ninguém age, se Ele não fizer, ninguém faz, porque Ele é o Espírito que estabelece o senhorio de Cristo. Então, esse assunto do Espírito Santo é um assunto realmente de carência para nós, Igreja de Deus, nesses dias. Mas, irmãos, nós temos então que concluir, e vamos fazer isso. 1 Coríntios capítulo 3, quero citar um último item aqui, então, de ajuda para nós, diante do Senhor, nesse assunto da edificação. Veja cada um como edifica. Nós entramos na comunhão dependentes, nesse assunto da edificação e da comunhão, do material que usamos nesta comunhão, ou nesta edificação. Em outras palavras, como nos relacionamos nessa edificação? Como nos relacionamos nessa comunhão? Então nós falamos primeiro sobre comunhão pela vida, comunhão pelo trabalho da cruz, comunhão pelo Espírito. Agora vamos tomar nota aqui desse último ponto. Essa vida de comunhão, ela também é dependente do tipo de material que nós usamos nessa comunhão. E esse assunto está descrito aqui no texto, então nós vamos buscar algo para nos ajudar aqui. Veja lá. Capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Você vê? Paulo dizendo então que ele tinha as palavras ensinadas pelo Espírito, a revelação, por isso ele se chama prudente o construtor, não é? Com essa prudência de Deus, com essa revelação de Deus, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora veja, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, primeiro grupo, ou o segundo grupo, madeira, feno e palha, não é? Primeiro grupo de 3 e o segundo grupo de 3. Então diz, manifesta se tornará a obra de cada um. Quando? O texto vai explicar. O dia a demonstrará. Se você quiser saber qual é esse dia,
E por que Paulo não explicou exatamente qual é esse dia? É porque ele já falou sobre esse dia. Então, se você voltar aí no capítulo 1, olhe, por favor, rapidamente. No versículo 8. Coríntios 1:8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é claro que esse dia se refere à sua vinda, sua segunda vinda, não é? Então é nesse dia que a obra de cada um será finalmente provada. Então, irmãos, esse aqui de novo é um assunto sério relacionado à edificação e relacionado à comunhão. Se você ler o texto, não é nosso propósito entrar nesse detalhe aqui, mas você vai ver que Paulo vai dizer que aquele que edificou de maneira errada, e já vamos entrar aqui no assunto dos materiais, agora mesmo, mas ele vai concluir dizendo que se algum de nós edificou de maneira errada, o dia ou o fogo, porque essa vinda do Senhor será uma vinda para juízo, para a prova, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, né? 2 Coríntios 5:10. Então, quando esse fogo do dia do Senhor vier sobre nossas obras, todas elas podem se queimar e irão se queimar, se forem edificadas com materiais inadequados. Mas Paulo diz assim, todavia, aquele que edificou, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Interessante texto, não é? Confere com tudo que a palavra de Deus revela sobre a questão da vida eterna que nós recebemos. Se nascemos de novo, se somos o Senhor Jesus, e esse ser deve ser escrito bem grande. Se nascemos de novo mesmo, se o Espírito Santo habita em nós, temos comunhão com Deus em Cristo, então nós pertencemos ao Senhor. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Sim, amém por isso. Mas será muito terrível ver que tudo aquilo que gastamos nosso tempo, investimos energia, investimos talentos, investimos dinheiro, se queimará. Porque foi madeira, foi feno e foi palha. Nada passará para a edificação eterna do Senhor, ou para o reino celestial. Isso será terrível. Então o apóstolo Paulo considera isso de maneira tão séria. Ele diz, veja cada um como edifica. Então isso tem uma abordagem, uma penetração importante nesse assunto da comunhão. O que nós devemos zelar, então, para concluir, nesse assunto da edificação e da comunhão aqui? Irmão, em primeiro lugar, vamos pensar um pouco sobre o primeiro grupo. Ouro. Ouro, na tipologia bíblica, fala de três coisas muito interessantes, muito preciosas. Ouro fala da vida, ouro fala da natureza e ouro fala da glória de Deus. Já falamos um pouco da vida, comunhão na vida, natureza e tudo aquilo que rende glória para Deus mesmo. Ouro fala disso. Edificar com ouro é aquilo que é edificado na vida, é aquilo que é edificado pela natureza e é aquilo que rende glória, então, ao único arquiteto e edificador, que é o nosso Deus. Ouro, isso é edificar com ouro. Prata, nós sabemos que prata fala de redenção. O ciclo do santuário, a moeda do santuário, que era usada para redimir os primogênitos de Israel, era prata, eram ciclos de prata. O Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. As bases do tabernáculo em si, aqueles dois compartimentos, santo lugar e santo dos santos, eram colunas de bronze, mas com bases de prata. Então a prata fala de redenção. Redenção. E, no sentido mais amplo, prata fala da obra de Cristo. Seja no sentido da morte, seja no sentido da ressurreição. Então o que edificar com prata vem falar para nós? Vem falar para nós que nós precisamos que o trabalho da cruz leve à morte em nós tudo que não é Cristo. Do contrário, nós estaremos edificando com algo que não é prata, não passou pela morte. E, por outro lado, edificar com prata significa edificarmos pelo poder da vida de ressurreição do Senhor Jesus. Pelo quanto de Cristo está formado em nós. Porque, irmãos, isso é a igreja. Igreja não é uma agremiação de voluntários. O que constitui a igreja? Nós poderíamos dizer assim, a igreja é Cristo na irmã, Cristo no irmão, Cristo no outro irmão, menos o irmão, o outro irmão e o outro irmão. Porque a igreja, essencialmente falando, é Cristo mesmo. É o quanto de Cristo está formado em nós.
O que o Pai procura é isso. Não é o quanto nós temos conhecimento da palavra, é o quanto Cristo está formado em nós. Então isso é edificar com prata. Agora, o que é pedras preciosas? Outra figura maravilhosa. Pedra preciosa é formada sob a ação, em primeiro lugar, do tempo. Não se forma pedra preciosa do dia para a noite. Né? Nós não amadurecemos do dia para a noite. Nós não aprendemos Cristo do dia para a noite. Não é? É um processo de avanço nele, no conhecimento dele. Pedras preciosas então precisam de tempo. Pedras preciosas precisam de pressão. Então Pedro vem dizer, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Que lindo texto. E ele continua assim, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Que palavra forte é essa, né? Pedro está dizendo que provação na vida cristã não é extraordinária, é ordinária. É a ordem do dia. Você já acorda escrito no caderninho, hoje vou ser provado. Porque a provação é a ordem do dia. Não é? Não estranheis, não é algo extraordinário que vos está acontecendo. Alegrai-vos na medida em que estáis sendo participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na sua glória vos alegreis exultando. Sabe, irmãos, os que se alegram hoje, fugindo das tribulações, chorarão naquele dia. Os que hoje passam pela tribulação em nome de Cristo, se alegrarão naquele dia. É o contrário do que pensamos. Então ele diz, exultai, exultai e alegrai-vos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Né? Então isso é pedras preciosas. Então tempo, pressão, falta um item aqui. Temperatura. Digamos que você, fisicamente falando, você pudesse tomar assim um pedaço de grafite. O grafite, segundo a química, ele é carbono puríssimo. Né? Quem estudaram um pouco de química sabe que o símbolo do grafite é o CN. Não é? Ou seja, carbonos infinitos. Só carbono. Um elemento puro. Não é assim? Mas o grafite é fraco, o grafite é opaco e o grafite é barato. O grafite é tão fraco que ele é mais fraco que uma folha, celulose, papel. Porque se ele fosse mais forte, ele rasgaria a folha. É por causa de ele ser mais fraco que ele escreve na folha. De tão fraco que ele é. Não é assim? Esses somos nós. Fracos, opacos e baratos. Mas quando o Senhor nos mergulha em profundidade, se você tomasse esse grafite e mergulhasse a quilômetros na terra, não é? E deixasse ele lá bastante tempo, ele vai ser submetido a mais temperatura, porque lá no fundo é mais quente, a tempo, a pressão, e depois você poderia desenterrar, daí um tempo, de lá, um diamante, que também é carbono puro, não tem nada acrescentado no diamante, puro carbono. O que fez diferença? Tempo, pressão e temperatura. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, ouro fala daquilo que é da vida, da natureza e da glória de Deus. Redenção fala da obra do Filho. E pedras preciosas falam da obra do Espírito Santo. Então, irmãos, é isso que Ele quer fazer em nós. O carbono é opaco. Se a luz incide sobre o carbono, nós só vemos o carbono. Não é? Quando o Espírito Santo não trabalha em nós, toda a luz que incide sobre nós só mostra a nós mesmos. Nossa presunção, nossa ignomínia. Todas as vezes que nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Cristo, todas as vezes que dizia eu, essa era a sua glória. Porque Ele e o Pai são um. Nós somos carbono, opacos. Quando a luz incide sobre nós, só mostra quem somos. Agora, na medida que a cruz trabalha em nós, você sabe o que acontece quando a luz incide no diamante? Nós estamos vendo aqui uma luz branca, mas nós sabemos que ela não é branca na sua essência. Quando ela entra no diamante, ela entra luz branca, e do outro lado nós temos 7 cores. Difração, não é? Ou seja, o diamante revela a glória da luz. Sem o diamante não veríamos a glória da luz. O carbono não revela a glória da luz, mas o diamante revela a glória da luz. Então, na medida que o Senhor vai trabalhando pelo Espírito, a cruz em nós, nós vamos passando de grafite a diamante.
Então, Ele é a luz, nós não somos a luz. Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, disse o nosso Senhor. Mas à medida que o Espírito trabalha a cruz em nós, nós somos diamantes. Então, a luz do Senhor. As palavras de Efésios 3:10, veja o diamante corporativo. Efésios 3:10. Pela igreja, diamante corporativo, a multiforme. A palavra no original ali é multifacetada. Como um diamante que você lapida. Muitas facetas. A multifacetada sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que a igreja é no plano de Deus, irmãos? Um espetáculo a homens e a anjos. É isso que fomos chamados a ser. Um diamante corporativo. Mas então que o Espírito Santo encontre lugar de trabalho real nas nossas vidas. E então o segundo grupo, rapidamente para terminarmos. Madeira. É muito claro na Bíblia que madeira é uma figura da natureza humana. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, que fala que Jesus tinha uma natureza humana integral, perfeita, revestida de ouro, que diz que o Senhor Jesus tinha natureza divina perfeita. Deus, homem. Madeira de acácia, toda revestida de ouro, por dentro e por fora. O tabernáculo foi edificado com madeira. Tábuas de madeira revestidas de ouro. Então madeira sempre aponta para a natureza humana. O que é edificar com madeira? É edificar com equipamento humano. Natureza humana. E esse equipamento humano inclui tudo. Vontade humana, estratégia humana, conceito humano, e assim vai. Filosofia humana, psicologia humana, tudo que é humano. Madeira. Feno. 1 Pedro capítulo 1 interpreta o feno. 1 Pedro 1:23. Diz assim: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Esse é o feno. Então o feno fala da glória humana. Todo aquilo que de alguma maneira tentamos edificar, mas que produz glória humana, isso é feno. Porque não produz a glória de Deus, mas produz a glória do homem. E a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 1 Pedro capítulo 1. E o que é palha? Se você ler Êxodo 3, você vai ver a palha interpretada. Quando Faraó disse assim para o povo, para os seus capatazes, dizendo: retirem a palha do povo. Porque eles estão aí pensando em adorar a Deus, estão ociosos, vamos tirar a palha deles. Porque eles têm que procurar a palha e fazer os tijolos, então eles vão esquecer de adorar a Deus. Então, palha fala de obra humana. Eles iam recolher a palha para edificar os tijolos, que seriam então para edificar alguma outra coisa. Palha, obra humana. Madeira, natureza humana. Feno, glória humana. Palha, obra humana. O dia o provará. Irmãos, o Senhor nos ajude a ver isso com todas as suas implicações. Todos nós estamos edificando. Não importa se nós temos consciência disso ou não. Estamos sempre edificando, nesse sentido do termo. A questão é com o que nós estamos edificando. Ainda, se você quiser, terá que fazer por você mesmo, avançar um pouco mais nesse assunto da comunhão. 1 João capítulo 1, nós não vamos entrar no texto, vou só citar. João coloca duas relações naquele lindo capítulo. De 1 João. Ele relaciona vida com comunhão, uma relação que nós já fizemos também. A vida eterna que estava com o Pai que nos foi manifestada. Vida e comunhão. Essas coisas vos escrevemos para que mantenhais comunhão. Comunhão conosco. E aí ele diz, nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Mas antes ele disse, e a vida se manifestou. Você viu? Vida e comunhão. Já fizemos essa relação. E aí, só te dando o esboço desse capítulo, se você começar agora a seguir no verso 5 e for até o fim, ele faz uma outra relação muito preciosa. Luz e comunhão. Não apenas vida e comunhão, mas luz e comunhão. Ele vai dizer, Deus é luz. Essa é a verdade que temos ouvido da parte dele. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que andamos com ele, na luz, e não praticamos a verdade, então mentimos. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, escute, na luz está, mantemos comunhão. Então a primeira relação é vida e comunhão, e a segunda relação é luz e comunhão.
Muito importante essas duas relações. A primeira já falamos bastante sobre ela. Examine a segunda por você mesmo, para você ver quanta verdade maravilhosa. Luz. E você vai entender por que Davi orava daquela maneira. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me, ó Deus, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Luz e comunhão. E também o Salmo 43. Salmo 43, 3, outro lindo texto. Ele diz assim ao Senhor: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Vida de comunhão, vida de união, teu santo monte e aos teus tabernáculos. O que nos leva a essa comunhão e essa união? Envia a tua luz e a tua verdade. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para andar na luz. O Senhor se agrada da verdade no íntimo. Nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus na sua luz, a respeito de tudo que somos e a respeito de tudo que não somos, para que essa comunhão na luz nos introduza em tudo aquilo que Deus é. Então o chamado para andar na luz é muito significativo nesse assunto de comunhão. Precisamos andar na luz. Nossa vida não é congregacional, em primeiro lugar. A qualidade da nossa vida de comunhão sempre vai ser dependente do quanto o nosso altar pessoal ele está bem firmado e bem edificado. Nosso altar pessoal. Nossa vida relacional com o Senhor. Senhor, envia a tua luz. Senhor, fala sobre mim, fala a mim sobre ti e fala a mim sobre mim. Nós precisamos orar assim ao Senhor. Porque a verdadeira circuncisão são aqueles que adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, mas não confiam na carne. A não ser que o Senhor lance luz sobre nós, todos nós teremos problema na comunhão. Porque nós estamos carregados de coisas que não são Cristo. Então luz é essencial na comunhão. E o mais encorajador que há sobre a luz é que quando o Senhor nos chama para andar na luz, se você tem um jardim e uma pedra colocada lá no canto do jardim, você sabe que debaixo dela tem larvas, não é? Aqueles vermes. Quando o Senhor nos chama para andar na luz, a figura é semelhante a isso. Ele nos pede não que exatamente nós lidemos com os nossos vermes, os vermes do nosso coração. Ele pede que nós levantemos a pedra para que a sua luz alcance o lugar desses vermes. Então extermine a todos eles. Um dos erros que nós cometemos na nossa relação com o Senhor no assunto da comunhão é tentarmos lidar com os nossos vermes nós mesmos, ao invés de nos abrirmos à luz do Senhor, à palavra do Senhor, à revelação do Senhor, para que Ele então elimine aquilo que não é dele e nos revista, nos vista com aquilo que é Ele, para que nós andemos então numa comunhão nítida, uma comunhão pura, uma comunhão saudável. Irmãos, esse é então o primeiro par, que era o encargo do Senhor no meu coração de compartilhar, unidade e comunhão. Senhor, cuide Ele mesmo da sua palavra, dos nossos corações nesses dias, para que aquilo que Ele quis plantar em nós possa germinar em nós, para Ele mesmo, para a sua glória. Nós tenhamos um interesse imenso em que não tenhamos tido só um fim de semana ouvindo a palavra de Deus, mas levemos no nosso saquinho as sementes e plantemos no nosso terreno do nosso coração, para que frutifique realmente para o Senhor. Ele ainda espera a sua noiva, adornada, ataviada, que nós tenhamos um coração para Ele. Amém. Vamos orar. Querido Pai, de todo o coração nós te agradecemos, porque entendemos ser a provisão do Senhor para nós, esse fim de semana de comunhão que nós tivemos. Senhor, mas nós temos um pedido a Ti, é que o Senhor nos ajude para que nada que o Senhor mesmo, pela Tua mão, quis plantar nos nossos corações, seja perdido, e as aves do céu venham roubar as sementes daquilo que o Senhor semeou. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja uma terra adequada, lavrada, para que produza a 100 por 1. Nos ajuda, Senhor,
Senhor, continua tratando nossos corações no caminho da cruz, para que aquilo que o Senhor seja realmente estabelecido entre nós e em nós. Senhor, ajuda de maneira particular os irmãos aqui desse estado e dessa cidade a realmente encontrarem, Senhor, em Ti um caminho de verdadeira e genuína comunhão. Senhor, que todos os sofismas, conceitos, fortalezas, altivez que se levanta contra o Teu conhecimento, tradições, ideias, formas, Senhor, pela Tua misericórdia, pedimos ao Senhor que atue sobre isso e ajude os irmãos em tudo que eles carecem, Senhor, para avançar como testemunho para Ti, para o Teu louvor, para o louvor da glória da Tua graça. Senhor, somos carentes de Ti em todos os aspectos. Vem sobre nós, Senhor. Visita nossas vidas de maneira poderosa, marcante, e conduz-nos àquilo que o Senhor tem em Teu coração. Ensina-nos a viver vidas genuinamente espirituais, Senhor. Amarmos a cruz e o caminho da cruz. Nós entregamos a Ti tudo o que pudemos experimentar nesse fim de semana juntos. Cuida disso, Senhor. Nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.